Nós somos escolhidos de Deus. Às vezes nós olhamos para outras pessoas, mas porque ele pode, ela pode, porque ele faz, ela faz. Aleluia. Deus, ele tem um particular com você diferente. Deus escolheu você por algo diferente. Quem não lembra da passagem de José? Por mais que ele tinha outros irmãos, mas com José Deus tinha algo diferente. Luiz, e muitas das vezes nós olhamos para outras pessoas e achamos, ele faz, ela faz tudo errado, e é assim, é assado, mas porque eu não posso fazer errado? Você é diferente. Deus te escolheu para algo diferente. Nós temos que olhar isso. Não somos igual a todo mundo. Deus tem um particular diferente na minha e na tua vida. Eu pude ter a certeza que Deus quer me usar para falar com a igreja. Aleluia. E tenho certeza que quando Deus ele quer falar, ele fala mesmo. Não importa se nós não quer ouvir, mas ele vai falar da mesma forma. Aleluia. Juízes, capítulo 13. Aleluia. Vou estar lendo a partir do verso 2. Aleluia. Todos acharam? Juízes, capítulo 13, o verso 2. Vai dizer assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. Verso 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril, e nunca tem concebido, porém conceberá e terá um filho. Verso 4. Agora, pois, guarda-te, que beba vinho ou bebida forte, ou seja, não beba vinho e nem bebida forte, nem coma coisa imunda, ou seja, não toque em coisa imunda. Verso 5. Porque eis que tu conceberá e terá um filho, sobre a tua cabeça não passará navalha, porém o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel dos filisteus, da mão do filisteu. Amém? Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração para a igreja, que Deus, ele nos escolhe por um motivo. Como todos nós sabemos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o interessante é que quando Deus nos escolhe, ele tem a sua, vamos dizer, ordenância. Ele tem aquilo, a sua exigência, vamos dizer assim melhor. Mas ele tem a sua promessa. Ele tem aquilo que, a recompensa que vai vir sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes nós não olhamos para isso. Nós só olhamos para aquilo que Deus exige de nós, daquilo que Deus cobra de nós. E o interessante é que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que ele exige aquilo que é para o nosso bem. Porque aquilo que ele quer fazer perante a minha vida e a tua vida é coisas grandes. E para que isso venha a acontecer, é necessário que eu me afaste de algo que vai atrapalhar a vontade de Deus. É necessário que eu me afaste de algo que vai tirar eu da promessa que Deus tem na minha vida. E o interessante é que quando nós olhamos para esse texto de Sansão, lembramos também de quando Deus chamou Abraão. Se você ler lá em Gênesis, no verso 12, Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ali Deus exige, vamos dizer, 3 coisas. E se nós olhar, é 3 coisas duras. Mas como assim? Eu vou ter que sair da terra onde eu nasci, onde eu moro? Sair de perto das pessoas que eu amo? Ir para um lugar que eu nem sei? Mas quando nós percorremos o texto e entendemos o que vai acontecer, vemos que o que Deus está cobrando de Abraão é para o bem de Abraão. É para as promessas que Deus tinha na vida de Abraão concluísse. E o interessante é que logo em seguida, no verso 2, o que Deus vai dizer para Abraão? Fazei de ti uma grande nação, ou seja, olha o que vai acontecer na tua vida. Em outras palavras, perante a terra que você está, a família que você está, você não vai crescer. Mas eu quero que você afaste disso. Afaste dessas pessoas, deste lugar, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, porque ali eu quero que a sua descendência venha a crescer. Aleluias. E depois ele vai dizer o quê? Aleluias. Ele vai dizer o quê? Vai dizer que engrandecerei o teu nome.
Em outras palavras, se ali ninguém te conhecia pelo nome, aonde eu vou te levar, muitos vão conhecer e vai saber quem você é. Aleluias. E tu serás uma bênção. E ainda para melhorar, no verso 3, é o que Deus vai dizer: abençoarei os que te abençoam. Ou seja, se alguém abençoar ele, será abençoado. Mas ao mesmo tempo, aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Aleluias. Então aqui vamos ver um Deus que ele nos escolhe e quer que nós afastamos daquilo que muitas das vezes vai afastar nós da promessa que Deus tem. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós olhamos para a nossa situação e dizemos assim: esse Deus está sendo muito exigente, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é coisinha boba, não vai atrapalhar em nada. Nós pensamos assim, mas nós sabemos que a Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus são bem maiores do que o nosso. Nós sabemos que o nosso Deus não enxerga somente como nós estamos enxergando aqui, Ele enxerga lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. E muitas das vezes nós não queremos obedecer Ele, queremos que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus. Achamos que o que Deus está querendo para a nossa vida, muitas das vezes não é o nosso bem, não é para nós. Mas quando nós lemos lá em Romanos 12, se não me falha a memória, no verso 2, vai dizer ali que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Em outras palavras, se nós viver a vontade de Deus, nós vamos só viver coisas maravilhosas. Mas nós não entendemos isso. E acabamos nos constrangendo com Deus, contritando com Deus, batendo de frente com Deus. Aleluias. E aqui onde nós lemos no texto de Juízes capítulo 13, vamos olhar um casal, uma mulher que não poderia ter filho, era estéril. Mas Deus pega essas pessoas que muitas das vezes ninguém dá nada. É como diz naquela passagem nos evangelhos, quando Filipe vai dizer lá para Natanael, se não me fala a memória, se não estiver errado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quem estava vindo de lá? Jesus. Aleluias. Então muitas das vezes nós desnosprezamos as pessoas, olhamos para a pessoa, achamos que ela não é capaz, não é nada, que ela não pode nada, não vai dar em nada essa pessoa aí, ó, não tem jeito, é o fim, acabou. Mas o nosso Deus, Ele tem poder para tudo. Ele pegou um cego que não enxergava e começou a enxergar, pegou pessoas mudas e começou a falar. Aleluias. Pegou uma pessoa que estava morta após 4 dias fedendo mal e ressuscitou, saiu falando, andando pela rua. Então o nosso Deus tem poder. E o interessante é que o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele não sai escolhendo as pessoas que são boas, as belas, as mais fortes. Não, Ele pega essas pessoas que muitos não dão nada. Muitas das vezes nós mesmos não acreditamos em nós. E o nosso Deus fala: é com você mesmo que eu vou fazer a diferença. É com você que as pessoas vão observar e vai ver como eu sou grande. Aleluias. Porque Deus ele poderia escolher qualquer um ali para que nascesse Sansão, mas Ele pegou de uma mulher improvável que não poderia ter filho. Mas só que após Deus ter liberado essa bênção, Deus exigiu 3 coisas. Vai dizer para aquela mulher, ó, em outras palavras, você não poderia ter, mas agora você vai conseguir ter. Aleluia. Talvez o teu filho, o teu sonho era ter um filho. Eu vou te dar esse filho, mas eu exijo de você 3 coisas. Porque o que eu tenho para fazer na vida do teu filho é coisas grandes, não é coisas pequenas. E para isso é necessário que você me obedeça. Aleluias. Assim Deus fala conosco. Deus, Ele nos chama, Ele nos tira lá do mundo pecaminoso e nos traz para a presença dEle, nos lava, nos reme, nos transforma. E Ele exige apenas, meu ponto de vista agora, pode ser muito mais coisas, mas 3 coisas essenciais. A primeira, que eu e você tenha fé, crer, que nós possamos confiar nele. A segunda, que nós possamos obedecer nele. E a terceira, que é uma das principais, que nós viva o amor dele. Porque quem tem amor tem Deus. Então essas é as 3 coisas que no meu ponto de vista, que Deus exige de mim e de você. Fé, que é a confiança, a obediência e o amor de Deus. Aleluias. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós não temos fé ao ponto de confiar plenamente em Deus. Ou às vezes quando nós temos fé não temos obediência.
Nós confiamos em Deus, mas não obedecemos o que Ele está nos chamando, está nos pedindo, está nos ordenando. Aleluias. E aqui nesse texto vamos observar isso. Após Deus ter chamado, ter feito que aquela mulher gerasse Sansão, Ele exigiu apenas 3 coisas. Você não pode beber bebida forte, né? Não pode beber vinho, não pode comer coisas imundas, mortas, ou em outras palavras, tocar, porque para comer vai ter que tocar. E também você não pode cortar o teu cabelo, porque você é nazireu de Deus, ou seja, você é escolhido de Deus. Aleluia. E aqui eu abro um parente para mim e para você. Nós somos escolhidos de Deus. Às vezes nós olhamos para outras pessoas, mas porque Ele pode, ela pode, porque Ele faz, ela faz. Aleluia. Deus, Ele tem um particular com você diferente. Deus escolheu você por algo diferente. Quem não lembra da passagem de José? Por mais que ele tinha outros irmãos, mas com José Deus tinha algo diferente. Aleluia. E muitas das vezes nós olhamos para outras pessoas e achamos ele faz, ela faz tudo errado, e é assim, é assado, mas por que eu não posso fazer errado? Você é diferente. Deus te escolheu para algo diferente. Nós temos que olhar isso, não somos igual a todo mundo. Deus tem um particular diferente na minha e na tua vida. Então naquele momento Deus ordenou esses 3 pedidos para aquela mulher, mas vai dizer a palavra que Sansão nasce, cresce, e aí quando nós começamos a crescer, é aí que muitas vezes perdemos a cabeça. Olha o que Deus me revela aqui agora. Quando nós somos pequeninos, eu estou falando espiritualmente, não é de criança, adulto. Quando nós somos pequeninos espiritualmente, nós estamos no primeiro amor, nós fazemos tudo que Deus ordena, mas parece que quanto mais nós vamos crescendo perante o Senhor, muitas das vezes nós achamos que nós somos capazes de fazer aquilo que nós achamos que é certo, esquecemos de consultar ao Senhor, e às vezes aquilo que nós achamos que é certo, nós vamos fazendo, esquecemos que a vontade de Deus não é essa, e é o momento que eu e você temos que parar, dobrar o nosso joelho e consultar o Senhor. Senhor, é desse jeito? Senhor, está certo o que eu estou fazendo? Por mais que eu acho que é certo, está certo? Aí é um grande erro meu e seu, porque nós vamos observar que após Sansão começar a crescer, chegou numa idade bem adulta, ele começou a querer viver os prazeres da carne, ele começou a querer viver da forma que a carne ordenava, por mais que muitas das vezes a mãe ou até mesmo ele conseguiu desviar algumas vezes daqueles desejos, que era beber bebida forte, era tocar em coisas imundas, era cortar o teu cabelo, mas vai passando o tempo, e a palavra vai mencionar que um dos primeiros erros que eu vejo que Sansão causou aqui, foi no capítulo 14, ali vai dizer o quê? Que Sansão vai e se casa com a mulher filisteia. Naquele momento Deus tinha separado Sansão por uma promessa. Entenda, Deus nos chama e nos ordena algumas coisas, separa disso, afasta disso, faz isso, em outras palavras, me obedece, tenha fé, confia, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é algo diferente. E o que Deus tinha a fazer? Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? O próprio texto onde nós lemos no capítulo 13 vai dizer o quê? Vai dizer que através da vida de Sansão ele ia libertar o povo da mão dos filisteus. Então Deus escolheu Sansão para um grande propósito, mas para cumprir aquele propósito era necessário que ele se afastasse daquilo que ia atrapalhar a promessa de Deus. Assim é eu e você, e muitas das vezes nós não notamos. Deus escolheu eu e você para um grande propósito. Aqui na terra o nosso propósito é o quê? Fazer o ID, pregar a palavra do Senhor, para que outras pessoas venham a ser alcançadas pela nossa vida. Mas qual é o maior propósito de Deus através da minha vida e da tua vida? Alcançar a salvação. Mas para isso é necessário que eu e você obedece à ordenança de Deus. E qual é a ordenança de Deus? Ter fé, porque nós temos que ter fé, como o apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, guardei a minha fé. Ele combateu um bom combate ainda. Aleluia. Então a nossa fé tem que ir com nós até o final. O amor de Deus tem que estar na nossa vida até o final. E a obediência, porque se nós não obedecer a Deus, nós vamos fazer tudo errado. Aí talvez você tenha que falar, mas e a santidade? Se tem obediência, tem santidade.
Aleluia. Aonde tem obediência, nós vamos obedecer à vontade de Deus, vai fazer conforme Ele quer. Então tudo aquilo que vai afastar nós de ir para o céu, é tudo aquilo que quando Deus fala e nós fazemos ao contrário. Mas se nós obedecer, a nossa salvação já está garantida. Então Deus, Ele tinha aquele propósito na vida de Sansão. Mas aqui Sansão já quebra algo, vamos dizer, a aliança. Vamos dizer, uma parte da aliança que ele tinha com Deus. O primeiro ponto, que foi quando ele vai se casar com aquela mulher filisteia. Mas o que há de errado? Nós sabemos que Deus separou Sansão por um grande propósito. E se fosse para ele casar, com certeza deveria ser uma pessoa da parte da linhagem dele. Mas o maior erro dele aqui não foi apenas casar, mas foi o erro que eu e você comete muitas das vezes, que foi o erro de não ter dobrado o teu joelho e falado assim: Senhor, essa pessoa aqui que é para estar na minha vida, Senhor, é realmente essa pessoa, o Senhor está com ela? Ele não fez isso, ele já foi com desejo. Quem sabe a mulher atraiu ele, era mulher bonita, não sei. Quem sabe o desejo da carne falou mais alto. E muitas das vezes nós erramos nisso. E depois, quando vem a consequência, às vezes o marido fala para a mulher, ou a mulher fala para o marido: não era você que eu queria, mas por que você não orou antes, para ter certeza que realmente essa pessoa que era para estar na tua vida? Por que você não dobrou o teu joelho e pediu para Deus? Deus é realmente, não olhou pela aparência. O desejo da carne vai falar mais alto, mas o que Deus quer? Será que essa pessoa realmente vai te tratar bem quando você estiver casado, quando passar alguns anos? Porque no começo nós somos bonitos, mas as idades vai passando, e uma hora eu e você vamos ficar velho, e os de fora vai falar que você é feio, que seu marido é feio, mas se você realmente o ama, ele é lindo e ela é linda, porque o amor fala mais alto. Amém? Então aqui Sansão não orou a Deus. Então aqui eu vejo que ele já quebrou o primeiro ponto com Deus. Mas vai dizer que vai passando algum tempo, e no mesmo capítulo aqui 14, vai dizer que um tempo antes ele enfrenta um leão. E Deus era tanto na vida de Sansão, que aquele leão ele rasgou o leão, abriu ele pela boca. Imagine a força que esse homem tinha. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele nos dá força para cada dia derrubar um gigante e matar um leão. Porque sozinho não vamos conseguir, mas se Deus estiver conosco, vamos vencer. Não importa a luta que se levanta, maior é o Deus que nós estamos com Ele. Porque o inimigo todos os dias vai se levantar contra a nossa vida. Mas se Deus está conosco, nós vencemos. Às vezes nós falamos assim: nossa, não sei como que eu venci. É Deus que está com você. Aleluias. Então Sansão venceu, matou aquele leão. Mas vai dizer que passa um período, algumas horas, não sei, alguns dias, ele passa pelo mesmo local, e aí ele vê aquele cadáver daquele leão, e dentro daquele cadáver tinha um mel, né, de abelha. A abelha fez um mel ali, e o interessante é que Sansão poderia cair em si e falar: mas espera aí, esse é o leão que eu matei, né? Já está cheio de mosquito. Por mais que aquele mel me atraia, gostoso, mas o que está com ele é mal. Aqui eu vejo algo que Deus nos alerta. Se nós não cair em si, muitas das vezes perante ao Senhor nós vamos errando, que vamos ficando cego espiritual. E aquilo que muitas das vezes uma pessoa, um homem espiritual, uma mulher espiritual vai enxergar que vai te fazer mal, outras pessoas vão falar: não tem nada a ver. É como aquela passagem, o Salmos 1, né, que fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Peraí, meu amigo, não tem nada a ver. Eu posso ficar com ele aqui, não tem nada de errado aqui, mas toma cuidado. Cortar a amizade, não, porque através da tua vida você pode trazer aquela pessoa para a igreja, mas muitas das vezes se você sentar, você vai ficar ali, conversa vai, conversa vem. Se você não vigiar, em vez de você levar a palavra de Deus para ele, ele vai trazer as coisas do mundo para você. Aleluias. Porque somos frágil. Se não for Deus na nossa vida, somos frágil. O inimigo, ele é esperto. Como nós sabemos, ele não chega em você querendo já bater em você, não. Ele chega devagarzinho, com palavra suave, te elogiando. Aí vai. É como alguns casos que já aconteceu alguns anos atrás. Aqueles homens que gostam de sequestrar a criancinha. Ele não chega catando a criança: vou levar embora, não.
Mostra que ele dá um doce, dá uma bala, dá um presentinho, um ursinho. A criança gosta, é o tio, é bom, daqui a pouco leva embora e não sabe. O inimigo é da mesma forma, ele tem estratégia. Ele tem aquilo que vai nos atrair. E às vezes, se nós não vigiar, podemos cair no laço dele. Então aqui, Sansão cometeu esse outro erro. Ele foi lá e tocou nesse mel. Quem sabe Sansão estava com fome. E quem sabe que Sansão poderia falar, não, mas o mel é gostoso, é doce. Mas nem tudo que é doce vai continuar doce. Aleluias. Aquilo que muitas das vezes parece ser doce, como aquilo que o inimigo tem nos oferecido, no final pode ser fel. As consequências vêm. Aleluias. Numa palavra bem chula, vamos dizer assim, se você comer demais o mel, uma hora pode te dar dor de barriga. E aí, você vai passar o dia inteiro no banheiro. Aí você vai ter que tomar remédio. Aleluias. Eu creio que vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer aqui. Então, Sansão teve esses erros. E no decorrer da Bíblia, vamos observar que Sansão foi errando. Foi bebendo vinho, que era bebida forte que não poderia beber. E foi se envolvendo com outras mulheres. Todos conhecem a história. Mas mesmo assim, Deus era na vida dele. Mas entenda algo. Muitas das vezes você tem olhado para as pessoas que prega bem, fala bem da palavra, é usado, expulsa demônio, bicho, faz tantas coisas, revela coisas assim que você fala assim, nossa, como só Deus sabe. Mas perante nós, muitas das vezes é pessoa certinha, mas perante o Deus tem errado. E chega uma hora que Deus vai cobrar. Por mais que Sansão era um homem mais forte daquela época, por mais que Sansão era um homem que Deus era na vida dele, vai chegar um momento que, para finalizar, vamos dizer, a conta chegou sobre ele. Foi quando, por último, o cabelo dele foi cortado. Aí a aliança com Deus foi quebrada. Aleluias. Deus, ele tem nos dado oportunidade para nós renovar a nossa aliança todos os dias com ele. Não deixa que o inimigo faça que você quebre a aliança. Aleluias. Porque quando a aliança com Deus é quebrada, se não for a misericórdia de Deus, é o fim para nós. Eu vejo um exemplo, aquilo que aconteceu com Judas, pode simbolizar isso, a aliança foi quebrada com Deus, e aí o desespero bateu na vida dele, que ele quis tirar a sua própria vida. Mas se ele tivesse vindo ao Senhor, renovar, porque nós sabemos, para renovar nossa aliança, a primeira coisa, o nosso coração tem que estar quebrantado. Não adianta eu chegar brabo, achar que eu estou certo, não. Eu tenho que reconhecer que eu errei, que eu fui falho, que eu preciso da ajuda de Deus. E aí ele vai mudando, ele vai transformando, e a aliança vai ser renovada. Aí nós vamos voltando a ter aquela intimidade com Deus novamente. Aleluias. E após Sansão, naquele momento que foi quebrado esse último elo com Deus, vai dizer que aquele povo, o inimigo, os filisteus, pega ele. E aí todos conhecem a história. Judia dele, fura os olhos dele, maltrata ele, bate nele, e aí começa a zombar dele. Aleluias. Começa a tirar sarro dele, começa a deixar ele como aqueles bobos da corte. Entenda algo, lá no começo tudo era alegria, tudo que dizia contra a vontade de Deus era bom, beber vinho, se alegrar, dançar, ficar com muitas mulheradas, tocar em cadáver, beber, comer mel, né? Fazer tudo aquilo que desagradava a Deus era bom. Mas uma hora a conta chega, e se não for a misericórdia de Deus, o fim vai ser trágico. Aí eu e você vamos lembrar de Deus, mas nós sabemos que tem pessoas que é conforme aqueles dois ladrões na cruz. Um reconhece que errou, mas muitos de nós não vai reconhecer, ainda vai querer culpar Deus, e aí sim vai passar os seus piores momentos na terra. Não acha que muitas vezes tirar a vida acabou, não. A Bíblia diz isso, que tem a vida eterna com Deus, mas também tem a vida eterna no inferno, com pranto e dor. Aleluias. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele nos ama tanto, que Ele não quer ver o inimigo me humilhando, nem te humilhando, não. Só basta eu e você reconhecer, só basta eu e você pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, me ajuda. Aleluias. Porque o nosso Deus, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós não precisamos fazer nada hoje em dia para que alguém nos ama. Muitas das vezes temos que dar flores,
Muitas das vezes temos que agradar. Muitas das vezes temos que fazer tantas coisas para a pessoa gostar de nós, nos amar. Mas a Bíblia está dizendo que Deus nos amou primeiro, não precisamos fazer nada. Mas Ele só exige isso de nós, que nós possamos ter fé nele, confiar nele e obedecer Ele. Porque através da obediência, tudo aquilo que Ele tem na minha vida e na tua vida vai se cumprir. Por mais que vai ser difícil. Jesus disse que no mundo teremos aflição, vai ser difícil, vamos ter perseguição. Mas seja obediente ao Senhor, aleluias, porque Ele quer o melhor para ti, Ele quer o melhor para mim, aleluias. Mas muitas das vezes nós queremos dar ouvido a outras pessoas, o meu amigo, minha amiga, até mesmo meu pai, minha mãe. Nós queremos dar ouvido a outras pessoas e não a Deus. Eu e você temos que entender, primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus tem que vir em primeiro lugar. Às vezes até mesmo aquela pessoa que nós amamos, perante ao Senhor, ela não sabe de nada. Ela pode te dar um conselho, mas se nós for pedir um conselho de Deus, o conselho de Deus vai ser maior, melhor. E aqui em Lucas, capítulo 6, o verso 29, é o que vai dizer aqui, ó. E disse-lhe uma parábola: porventura um cego pode guiar outro cego? Não, porque ambos cairão na cova. Por que eu li esse versículo? Porque eu e você muitas das vezes queremos ouvir o conselho do ímpio, das outras pessoas, damos ouvido a esses, e às vezes nós sabemos, mas Deus falou que não era para fazer isso. Daí nós ouvimos, não, o que tem? Não vai mudar nada na tua vida, não pode fazer. Nós ouvimos aquela pessoa, e aí acontece o que está acontecendo, como eu disse no texto. Da mesma forma que aquela pessoa pode cair no buraco, você também vai cair no buraco. É os dois que vai cair no buraco. Aleluias. Então é por isso que eu e você temos que ouvir ao Senhor, porque Ele sim quer o melhor para mim e para você. E para concluir esse texto, concluir o que Deus colocou no meu coração nesta noite, aleluias, vamos observar que Sansão, mesmo ter falhado tanto, mesmo que ele tenha feito tudo isso aí, quebrado a aliança com Deus, no momento que ele reconheceu, entenda, ó a importância do perdão, ó a importância de você reconhecer que você é falho, que nós somos falhos. Vai dizer que Sansão no capítulo 16, o verso 28, olha o que Sansão vai falar. Então Sansão clamou, ou seja, foi um ato de desespero ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembrais de mim e esforçar-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue do filisteu pelos meus dois olhos. Aleluias. Entenda algo. Deus escolheu Sansão para libertar Israel da mão dos filisteus. E foi preciso acontecer tudo isso para que o que Deus queria acontecesse. Foi necessário Sansão ter quebrado a aliança com Deus várias vezes e depois reconhecer que estava errado e pedindo força a Deus, e aí cumpriu o que Deus queria na vida de Sansão. Não precisava disso. Se Sansão tivesse obedecido Deus conforme ele tinha ordenado, Sansão tinha vencido todos aqueles, não tinha causado essa grande tragédia. Um texto que me faz me lembrar disso foi de Jonas. Quem não lembra? Quando Deus pediu para Jonas ir na Nínive, ele quis fazer tudo errado, quis ir para Tarse, e foi necessário que Deus mandasse uma grande tempestade ali, para que Jonas acordasse. Por isso que muitas das vezes vem a luta na minha porta, na tua vida, porque nós não obedecemos muitas das vezes Deus, obedecemos até um certo momento e que não queremos mais obedecer, e quando aquele vento veio, vai dizer a Bíblia que foi obrigado Jonas a se jogar no mar, e aí cai na boca de um grande peixe, e ali o que Jonas vai fazer? Clamar ao Senhor, ou seja, um ato de desespero, e aí Deus usa aquele grande peixe, cospe ele na direção que era para ir, e quando ele entra naquela cidade, vai acontecer o que Deus tinha ordenado para ele desde o começo. Ele prega naquela cidade e todos aqueles povos foram salvos. Entenda o que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite. Deus só quer obediência, só quer confiança. Talvez Jonas também não estava confiando, estava com medo, mas Deus está dizendo para mim e para você: confia em mim, tenha fé, mas também tenha o meu amor, que é Deus
dentro de nós. Porque quando nós temos fé, amor e confiança, pode ter certeza, por mais difícil que seja, nós vamos alcançar o céu. Aleluias. E aqui Sansão derrotou todos aqueles filisteus, e a Bíblia vai mencionar que naquela noite ele derrotou mais filisteu do que toda a vida dele. Aleluias. Ele cumpriu o que Deus quis que fosse acontecer na vida dele, mas não foi conforme Deus quis, foi do jeito pior. Porque quando nós andamos contra a vontade de Deus, Deus ainda pode cumprir o que Ele quer na minha vida, mas não vai ser conforme Deus quer. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Aleluia. Está difícil, tá? Mas lembre dessas 3 palavrinhas que eu falei hoje. Fé, porque você tendo fé, você vai ter confiança no Senhor. Amor e obediência. Essas 3 têm que andar junto. Porque enquanto nós for obedientes, nós vamos amar Deus e vamos confiar no Senhor. Amém? As palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe.